O que acontece quando a dor e a perda abrem espaço para uma nova chance de amor? A resposta surge em uma história emocionante de cura e transformação. Quando David, um homem devastado pela morte da esposa, contrata Emma para cuidar de seu filho frágil, ele não imagina que, além de apoio e esperança, ela trará a coragem de que ele precisa para enfrentar o passado e redescobrir o futuro. A mansão se erguia imponente contra o céu cinzento de Boston, com sua fachada imaculada e janelas espelhadas refletindo o brilho frio do outono. Do alto do edifício, David observava a cidade. Suas mãos tocavam o vidro da janela, absorvendo o silêncio solitário da paisagem. Cada detalhe arquitetônico parecia planejado para impressionar, mas para ele, as paredes eram testemunhas de uma vida que perdera o rumo. O tempo congelara ali. Desde a morte de Sarah, ele permanecia em um vazio absoluto, preenchido apenas pela sua presença física e pelas sombras de lembranças que insistiam em emergir. O relógio na parede emitia um leve tic-tac, quase abafado pelo silêncio absoluto do escritório. David desviava os olhos da cidade e os repousava sobre um porta-retrato. A imagem de Sarah sorrindo e o pequeno Lucas, de cabelos claros e olhos verdes, refletiam o que outrora era sua felicidade. Ele agora cuidava de Lucas sozinho, observando a saúde frágil do filho, como se estivesse num jogo onde uma peça qualquer poderia ruir tudo. Sua vida girava em torno do bem-estar de Lucas, da mansão e das noites solitárias preenchidas por rotinas, revisões e constantes conferências de negócios. Uma batida suave na porta interrompia seus pensamentos. Ana, sua assistente de longa data, entrava carregando uma pasta preta. "Estes são os currículos das novas candidatas que solicitei", dizia ela com um olhar profissional, mas levemente preocupado. David assentia em silêncio, pegava a pasta e começava a folhear os documentos. Fotos, referências, anos de experiência, cuidados especiais. Todos pareciam adequados no papel, mas ele sabia que aparências enganam. Depois de minutos analisando as fichas, David falava: "Marque entrevistas com as 3 melhores para amanhã." Ana concordava, mas hesitava por um instante, como se ponderasse se deveria prosseguir. Por fim, sua voz soava cautelosa. Dr. Mark comentou novamente sobre a necessidade de estabilidade para Lucas. A frase cortava o silêncio e uma leve tensão se instalava no ambiente. "Eu pago Dr. Mark para cuidar da saúde de Lucas, não para me aconselhar sobre minha casa." Ana inclinava a cabeça, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Com a mesma postura calma e respeitosa de sempre, ela se retirava, deixando David novamente a sós em seu escritório. Ele voltava a olhar para a foto de Sarah e Lucas, suspirando enquanto tentava acalmar os próprios pensamentos. Lucas precisava de uma babá fixa, mas a ideia de confiar o menino a alguém desconhecido o inquietava. O papel que ele tanto tentava assumir de pai dedicado e empresário exemplar parecia se perder entre as exigências de ambas as realidades. A tarefa de encontrar alguém digno de cuidar de Lucas se tornava um peso. Pouco depois, os pensamentos de David eram interrompidos pelo som abafado de uma tosse, seguido pelo eco de uma risada distante, vindo da parte inferior da casa. Ele se movia até a porta, permitindo-se uma breve pausa no topo das escadas para observar a cena lá embaixo. No sofá da sala de estar, Lucas, envolto em seu cobertor favorito, assistia a um documentário sobre o oceano, com os olhos brilhando de admiração e curiosidade. A presença do menino aquecia o ambiente, quebrando a frieza da mansão por alguns momentos. Ao notar o olhar atento do pai, Lucas esboçava um sorriso fraco. "Vai jantar comigo hoje, pai?" Ele perguntava, os olhos revelando a esperança ingênua de uma criança. David hesitava por um instante, lembrando-se da conferência com investidores agendada para mais tarde. O olhar de decepção sempre visível no rosto do filho em momentos de recusa pesava sobre sua consciência. Ele refletia brevemente e, em uma decisão inesperada, dizia: "Sim,
Vou cancelar a reunião. Estarei lá às 7. A decisão inesperada parecia trazer alívio a ambos, e Lucas o encarava com um sorriso sincero. David descia as escadas e se aproximava, permitindo-se ficar ao lado do filho, observando o documentário que tanto o fascinava. Naquele instante, ele percebia que a alegria de Lucas em pequenos momentos poderia ser tudo o que ele precisava para seguir em frente. As imagens do oceano passavam na tela, refletindo o azul intenso nos olhos do menino, e David sentia, pela primeira vez em muito tempo, uma pontada de esperança. Quantas vezes você se sentiu parada, como se o caminho para um novo começo estivesse bloqueado por memórias do passado? Esse sentimento acompanha a jornada de David e Emma, que com coragem e coração aberto, encontraram uma forma de ressignificar a vida e o amor. Inspirada em histórias como a deles, criei o e-book O Segredo de Histórias de Romances Maduros, e para as primeiras que acessarem, estou oferecendo de graça, como um presente especial. Acredito profundamente que esse conteúdo pode trazer inspiração e novas perspectivas para você também. Aproveite enquanto ainda está disponível. O link está no primeiro comentário deste vídeo. Ao se despedir de Lucas, David retornava ao escritório, mas antes de se sentar novamente, ele abria a gaveta de sua mesa e retirava uma fotografia. Nela, Sarah sorria como em um dia ensolarado de verão, transmitindo uma leveza que ele não conseguia mais sentir. Com um suspiro, David se permitia recordar o passado. Então fechava a gaveta e ajustava o relógio, preparando-se para encarar mais um dia na busca por alguém que pudesse transformar sua vida, ou ao menos a de Lucas. David revisava documentos enquanto seus pensamentos vagavam, tocando na ideia de contratar alguém que trouxesse estabilidade. Ele não confiava facilmente, mas sabia que era hora de tentar algo novo. Com uma batida na porta, Ana trazia a confirmação das entrevistas marcadas. A candidata principal é Emma. Ela parece adequada, afirmava, mostrando-lhe o perfil da jovem. David pegava o documento, examinava a foto de Emma e lia suas referências, que listavam uma vasta experiência com crianças em condição frágil. As credenciais dela impressionavam, mas não convenciam totalmente. Ele sabia que papéis ocultavam mais do que revelavam. Mesmo assim, ele precisava agir pelo bem de Lucas e estava disposto a ver se Emma poderia ser diferente das outras. No dia seguinte, David se dirigia à sala de reuniões para a primeira entrevista. A atmosfera da mansão parecia mais silenciosa do que o habitual, e ele a atravessava em passos firmes, focado em sua decisão. Ao abrir a porta da sala, ele se deparava com Emma sentada calmamente. O brilho suave de uma manhã nublada atravessava as janelas, iluminando seu rosto e conferindo-lhe um ar sereno. Ela mantinha uma postura tranquila, transmitindo confiança, apesar de parecer um pouco nervosa. Emma, correto? Ele começava com o olhar avaliador. Ela assentia, oferecendo um leve sorriso que, surpreendentemente, parecia sincero. Sim, senhor. Acredito que meu perfil possa ser adequado para a vaga. David observava suas mãos delicadas, mas firmes, notando a forma como mantinha o olhar fixo, sem demonstrar medo ou hesitação. Ele questionava sua experiência com crianças em situação de vulnerabilidade e mencionava os desafios específicos da condição de Lucas. Emma ouvia atentamente e, após a explicação, falava sobre seu trabalho com Adam, um menino com necessidades complexas que ela cuidara por 3 anos até seu falecimento. A dor e o respeito em seu tom eram palpáveis. Esse tempo me ensinou que o cuidado não se resume a dar remédios, mas sim a cultivar empatia e presença. David, pouco acostumado com tanta honestidade, sentia-se ligeiramente desconcertado, mas permanecia firme, buscando algum indício de fragilidade. O trabalho exige mais que competência profissional, Emma. Sou bastante exigente com quem entra em minha casa e lida com meu filho. Segurança é prioridade, ele enfatizava. A casa é monitorada por câmeras em cada ambiente. Esperava uma reação desconfortável, mas Emma demonstrava compreensão. Eu entendo a necessidade de proteger Lucas, senhor. Se eu estivesse em seu lugar,
talvez faria o mesmo. Ela acrescentava com uma pausa significativa. Mas creio que confiança se constrói com atitudes. David sentia uma leve tensão na resposta. Não era comum alguém sugerir algo que ele considerava tão absoluto. Está questionando minhas decisões, Emma? Ele a desafiava, encarando-a. Ela, mantendo a calma, respondia com serenidade. Não, senhor. Apenas estou sendo franca, como prometi desde o início. David não desviava o olhar, e pela primeira vez em muito tempo, sentia uma curiosidade inesperada. Ele então levantava-se com um ar de encerramento. Seja como for, agradeço sua franqueza. Ana, que assistia discretamente do lado de fora, observava a interação com um misto de surpresa e apreensão, percebendo que David talvez tivesse encontrado uma candidata que o desafiasse a abrir espaço para novas possibilidades. Ao se despedirem, David perguntava: Gostaria de conhecer Lucas? Emma concordava, com um leve brilho no olhar, demonstrando interesse genuíno. Juntos, eles subiam para o quarto de Lucas, onde o menino finalizava uma sessão de fisioterapia. Ao ver o pai, Lucas sorria, mas o olhar mudava ao notar Emma, que o cumprimentava com simpatia. Ouvi dizer que você gosta de documentários sobre o oceano, certo? Ela se aproximava de Lucas, que confirmava com entusiasmo. Eu adoro. Sabia que as baleias jubarte cantam músicas diferentes todos os anos? O menino ria, encantado pela curiosidade dela. David assistia à interação em silêncio, analisando como Emma se conectava com Lucas naturalmente, sem esforço, como se soubesse que sua missão fosse mais do que meramente profissional. Ela o incluía em conversas com detalhes que entrelaçavam aprendizado e empatia. Naquele breve momento, o brilho nos olhos de Lucas falava por si. David via ali uma possível esperança que ele nem percebia estar esperando. Emma atravessava o saguão da mansão, observando cada detalhe suntuoso ao redor. Ao se aproximar da ala dos quartos, Ana a guiava, explicando os principais aspectos da rotina de Lucas e os procedimentos para eventuais emergências. Enquanto subiam a escadaria, Ana mantinha uma expressão séria e, antes de deixar Emma com Lucas, avisava: David gosta de disciplina. Ele espera que tudo funcione como planejado. Emma assentia, compreendendo a responsabilidade que assumia ali. No quarto de Lucas, ela o encontrava cercado por brinquedos e livros. Ele segurava um globo terrestre pequeno, que girava devagar enquanto ele o observava com atenção. Ao perceber a entrada de Emma, Lucas sorria, e ela se aproximava lentamente, respeitando o espaço do menino, sentindo a atmosfera tranquila do quarto decorado com estrelas que brilhavam no escuro. Gosta de explorar o mundo? Ela perguntava, sentando-se ao lado dele. Lucas assentia, curioso com a presença dela. O clima leve logo se dissipava quando Lucas, de repente, começava a tossir de forma intensa. Emma reagia rapidamente, buscando o inalador sobre a mesinha de cabeceira e o entregando a ele. David, que acompanhava a cena pelas câmeras no escritório, observava atento, monitorando a reação dela. Emma, sem hesitar, guiava Lucas com palavras calmas, o ajudando a respirar lentamente até que a crise cessasse. Ela mantinha o controle, mas seu olhar revelava uma compaixão genuína que David notava. Ao lado de Lucas, Emma sentia o impacto do momento e segurava suavemente a mão do menino. Tudo bem, respire devagar, estou aqui, dizia, oferecendo um apoio que acalmava Lucas. Quando a respiração do menino estabilizava, Emma sugeria: que tal voltarmos a falar das baleias? Ouvi dizer que gosta delas. O rosto de Lucas se iluminava, deixando para trás a tensão recente. Mais tarde, ao colocar Lucas para dormir, Emma permanecia ao lado dele, observando-o se acomodar debaixo das cobertas. Ela contava uma história sobre as profundezas do oceano, descrevendo os recifes e as criaturas misteriosas. David, que ainda acompanhava tudo pelo monitor, sentia uma leve paz enquanto assistia ao momento, algo raro em sua rotina. Emma não apenas administrava os cuidados, mas conseguia integrar conforto emocional para o menino,
criando uma conexão segura. Naquela noite, David se aproximava do quarto de Lucas após Emma sair, desejando observar o filho adormecido. Ao cruzar o corredor, ele a encontrava no saguão arrumando os itens do primeiro dia e fazendo anotações sobre o que observara até ali. Como foi? Ele perguntava com uma seriedade típica. Emma o encarava, notando o cansaço em seu rosto, mas também a preocupação genuína. Lucas é especial. Ele possui uma curiosidade impressionante, e acredito que isso pode ajudá-lo a enfrentar as dificuldades, respondia, entregando-lhe um relatório completo sobre a rotina do menino, com detalhes sobre o que considerava útil melhorar. David revisava o documento com atenção, vendo que ela incluía ideias inovadoras para o bem-estar de Lucas, como atividades lúdicas durante a nebulização e até pequenas pausas ao ar livre, algo que o surpreendia. Antes de se retirar para descansar, Emma dirigia um último comentário a David, destacando o quanto a presença do pai influenciava no estado emocional de Lucas. Ele pergunta sobre o senhor frequentemente. Acredito que estar próximo dele melhora muito a qualidade dos dias dele, ela dizia, firme mas com respeito. David absorvia as palavras dela, pensativo, sentindo o impacto das sugestões, e refletia sobre como aquilo se encaixava no modo controlado com que sempre gerenciava a própria casa e o relacionamento com Lucas. Ao caminhar em direção ao escritório, David permitia-se pensar nas mudanças que Emma poderia trazer. Ela parecia compreender algo fundamental sobre Lucas, algo que talvez ele mesmo ignorasse. Sentado em sua cadeira, ele olhava novamente para a foto de Sarah e Lucas, ciente de que o caminho que escolhia agora seria decisivo para ambos. Emma chegara com ideias que desafiavam seus métodos tradicionais, mas sua presença transmitia algo além da competência. Pela primeira vez, ele considerava a possibilidade de confiar em alguém para proporcionar ao filho, mais do que cuidados, talvez, uma nova esperança. Emma percorria a mansão em silêncio, explorando cada corredor e ambiente. Ao cair da noite, as luzes suaves realçavam o luxo discreto da casa, transformando-a em um lugar acolhedor. Ela respirava fundo, refletindo sobre os primeiros momentos ao lado de Lucas. David havia criado um lar onde segurança e controle eram prioridades absolutas, mas Emma notava o vazio que o silêncio preenchia. Durante o jantar, Lucas aguardava à mesa, ajeitando os talheres com um sorriso ansioso. O menino esperava a chegada de David, que se aproximava em passos firmes, colocando uma mão no ombro do filho ao sentar-se ao lado dele. Emma servia a refeição com cuidado, garantindo que todos os ingredientes respeitassem as restrições alimentares de Lucas. Pizza hoje, pai? O menino perguntava animado. David olhava para Emma, que com um sorriso breve, mencionava que a pizza era uma versão caseira e nutritiva, cuidadosamente adaptada. Lucas começava a comer, saboreando cada pedaço enquanto conversava com o pai e com Emma sobre o documentário dos oceanos que assistira na tarde anterior. Sabia que existem peixes que brilham no fundo do mar, pai? Ele dizia, os olhos brilhando de fascínio. David ouvia com atenção, deixando-se envolver pelo entusiasmo do filho. O clima na mesa, antes marcado pelo silêncio de refeições solitárias, agora se transformava em um espaço de conversas e descobertas. Emma observava discretamente a interação entre pai e filho, notando o quanto Lucas dependia daquele tempo com David. Ela percebia que os olhos do menino buscavam a aprovação e o carinho do pai em cada frase. Quando Lucas falava, David se mantinha atento, e uma faísca de alegria surgia em seu olhar, revelando um afeto que ele raramente expressava. Não perca! Garanta seu exemplar gratuito de O Segredo de Histórias de Romances Maduros enquanto ainda está disponível. Após o jantar, Lucas começava a tossir levemente. Emma se aproximava, entregando o inalador com calma e incentivando-o a fazer os exercícios respiratórios que praticavam juntos. Ela integrava o cuidado médico à rotina com uma habilidade quase natural, transformando momentos difíceis em simples partes do dia a dia. David observava com atenção,
notando a maneira com que Emma agia, sem alarmismo, mas com segurança. Ao final do jantar, Lucas exibia um sorriso tranquilo, e David se via diante de um ambiente que não experimentava havia anos. Emma começava a limpar a mesa, e David se oferecia para ajudar, pegando os pratos enquanto ela organizava os talheres. A disposição de David em participar nas tarefas cotidianas o surpreendia. Ele não se lembrava da última vez que contribuíra na rotina doméstica. A presença de Emma o fazia rever gestos que até então não pareciam necessários. Quando Lucas subia para o quarto, David o acompanhava, ao lado de Emma. Ao se despedir do filho, ele observava enquanto Emma conduzia o menino até a cama, cobrindo-o com cuidado. Sentado na poltrona do quarto, David continuava a assistir Emma em silêncio. Lucas adormecia enquanto ela contava uma breve história, usando o tom de voz suave que fazia o menino relaxar rapidamente. Ao saírem do quarto, David olhava para Emma e agradecia, com uma expressão contida. "Agradeço pelo cuidado. Lucas já parece melhor." Emma assentia, sentindo o peso daquela responsabilidade e satisfeita com a confiança que David demonstrava. David hesitava por um instante, como se ponderasse uma última observação, mas logo seguia em direção ao escritório, imerso em pensamentos que ele mesmo começava a explorar. Quando finalmente ficava sozinha, Emma descia até a sala de estar, arrumando os últimos detalhes antes de recolher-se para dormir. A sensação de pertença e de propósito preenchia cada ação. A experiência de lidar com Lucas se transformava para ela em mais do que uma mera tarefa profissional. Observando as luzes da mansão, ela sorria discretamente, certa de que o ambiente se modificava, tanto para ela quanto para David e Lucas. Nos dias seguintes, a presença de Emma se tornava parte essencial da rotina de Lucas. Ela integrava pequenas atividades à rotina do menino, usando jogos e histórias para introduzir cada tarefa médica. Pela primeira vez, Lucas exibia um entusiasmo evidente durante o nebulizador, com Emma descrevendo cada respiração como se ele explorasse o fundo do mar. Ela observava o brilho nos olhos de Lucas enquanto ele participava, concentrado nos sons e nas palavras reconfortantes dela. David assistia às interações entre eles através das câmeras, fascinado pela forma como Emma se conectava com o filho. Ele percebia a diferença nas expressões de Lucas, que parecia mais animado e envolvido em cada atividade, algo que o surpreendia profundamente. Emma se destacava não apenas pelo profissionalismo, mas pela maneira intuitiva com que transmitia calma a Lucas, transformando o ambiente em um espaço acolhedor e envolvente. Em uma tarde ensolarada, Emma propunha a Lucas que eles passassem alguns minutos no jardim. O ar fresco, segundo ela, poderia beneficiar sua respiração, e uma exposição controlada ao ambiente externo seria saudável. Ao sugerir a atividade a David, ela defendia a ideia com firmeza, explicando que os benefícios para Lucas superavam os riscos, especialmente se o contato fosse gradual e supervisionado. David hesitava, mas via na sugestão dela uma possibilidade de ampliar a vivência do filho. Emma guiava Lucas até o jardim com cuidado, incentivando-o a observar o céu e a respirar devagar. O menino seguia as orientações, fascinado com o mundo além das paredes da mansão, que ele pouco explorava até então. O olhar curioso dele se movia por cada detalhe, desde as árvores até as flores que decoravam o jardim, e sua expressão iluminava o ambiente. Enquanto Lucas aproveitava o jardim, Emma fazia pausas para garantir que ele se mantivesse confortável e bem. Ela ensinava o menino a inspirar profundamente, envolvendo cada exercício em uma narrativa que o transportava para um ambiente submarino, com ele imaginando-se em meio às baleias e aos corais. David observava à distância, reconhecendo a habilidade única de Emma de transformar uma atividade terapêutica em um momento de aventura e descoberta. Depois de alguns minutos, Emma conduzia Lucas de volta ao interior da mansão, onde ele relaxava no sofá, respirando mais tranquilamente e com um leve sorriso. O breve contato com o ambiente externo
Trazia-lhe uma energia que David não presenciava há muito tempo. Ele decidia, então, conversar com Emma, questionando-a sobre as técnicas utilizadas. Eu acredito na importância da confiança e do vínculo emocional no cuidado de crianças, explicava Emma, olhando diretamente para David. Lucas possui uma força interior que precisa de liberdade para se expressar, e minha missão é criar esse espaço seguro para ele. A resposta sincera de Emma deixava David em um silêncio reflexivo, enquanto ele assimilava o impacto das palavras dela. Naquela noite, Lucas compartilhava com o pai a experiência no jardim, descrevendo com entusiasmo cada detalhe que observava ao lado de Emma. A descrição genuína do menino despertava em David um misto de gratidão e admiração pela mulher que entrava em sua casa e que, aos poucos, modificava a rotina deles de maneira significativa. Pela primeira vez, ele considerava a ideia de abrir mão de parte de seu controle e observar o que o futuro reservava. Antes de se retirar para o quarto, David agradecia novamente a Emma, mencionando a importância de sua dedicação. Ela sorria, respondendo com serenidade que cuidar de Lucas era um privilégio e que ver a alegria dele trazia-lhe a motivação necessária para se manter forte em cada desafio. Emma se retirava, deixando David pensativo sobre a natureza dos cuidados e sobre o papel que ela, inesperadamente, assumia na vida de ambos. David caminhava em direção à sala de jantar, onde Lucas já esperava ansioso. Ao entrar, ele percebia Emma preparando a mesa com uma refeição cuidadosamente montada que respeitava todas as recomendações médicas. Lucas exibia um sorriso animado, e o aroma de ervas frescas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera caseira que há tempos parecia distante da mansão. Emma servia o jantar com um toque de simplicidade que contrastava com a formalidade habitual da casa. Enquanto Lucas começava a comer, David observava o prato diante dele. A refeição parecia diferente, tanto no sabor quanto na apresentação, e ele logo se questionava sobre as escolhas de ingredientes que Emma havia feito. "Esse é um prato especial?" ele perguntava curioso. Emma assentia com naturalidade, explicando que adaptava receitas comuns para incluir os nutrientes necessários a Lucas, mas sempre com o cuidado de manter o sabor agradável. "O segredo está nas ervas frescas", ela acrescentava com um sorriso leve. Lucas concordava, afirmando que não tinha gosto de remédio, o que o fazia rir. David, ainda atento, provava uma colherada, surpreso com o sabor. Embora tivesse expectativas rígidas quanto à alimentação do filho, ele reconhecia o valor do toque especial de Emma na refeição. Durante o jantar, Lucas falava com empolgação sobre o jardim e os peixes brilhantes que Emma descrevera no fundo do mar. Ele contava as histórias com um brilho no olhar que David não via havia muito tempo. Emma incentivava o menino, escutando cada detalhe de forma atenta e mostrando interesse genuíno. As interações entre os três seguiam leves e descontraídas, e David se surpreendia ao sentir uma naturalidade nos gestos de Emma, como se ela sempre fizesse parte daquela rotina. Ao final da refeição, Lucas comentava sobre um exercício de respiração que aprendera com Emma, revelando uma técnica simples e eficaz que ela ensinara enquanto conversavam. David prestava atenção nos detalhes, percebendo o quanto ela integrava cuidados com afeto e criatividade. Ele olhava para Emma com um novo respeito, reconhecendo que o bem-estar do filho parecia o principal objetivo dela. Quando Lucas se retirava para o quarto, David pedia a Emma para que o acompanhasse até o escritório, onde discutiriam algumas questões da rotina de Lucas. Ela o seguia, mantendo a postura tranquila que sempre adotava. Ao chegarem, David se sentava e pegava alguns documentos revisando o relatório que Emma preparara. Ele notava observações cuidadosas sobre a saúde de Lucas e sugestões para melhorar o conforto do menino em atividades diárias. "Acredito que qualquer ajuste que melhore a experiência dele traga benefícios. Pequenas adaptações podem ter um impacto grande na qualidade de vida de Lucas", afirmava Emma, com um tom sereno. David ouvia cada palavra, ponderando sobre as ideias dela e reconhecendo o valor de uma abordagem que ele anteriormente considerava supérflua.
Emma mencionava a possibilidade de incorporar passeios curtos e atividades lúdicas, argumentando que o contato com o mundo exterior ajudaria Lucas a fortalecer seu sistema imunológico e a desenvolver confiança. David refletia em silêncio e, pela primeira vez, permitia-se considerar a sugestão. Ao final da reunião, ele se levantava e, com um leve aceno, agradecia pela dedicação de Emma. O bem-estar de Lucas depende em grande parte do ambiente que criamos para ele, ela dizia antes de sair, com uma expressão serena. Naquela noite, David voltava ao escritório após se despedir de Lucas. Em frente ao monitor, ele observava o quarto do filho em silêncio, refletindo sobre as mudanças que Emma trazia para sua vida e para a vida de Lucas. Os desafios que antes pareciam insuperáveis agora se transformavam em possibilidades que, de alguma forma, o faziam enxergar um futuro diferente. Emma caminhava pela mansão em uma manhã fria, enquanto organizava mentalmente as atividades do dia. Ao descer as escadas, encontrava David, que aguardava no salão. Ele a chamava para conversar, revelando um olhar mais contemplativo do que o habitual. Tenho pensado em suas sugestões sobre a rotina de Lucas, ele dizia, com um leve tom de consideração. Emma se mantinha atenta, esperando por algum novo direcionamento. David mencionava que refletira sobre os benefícios dos passeios ao ar livre e queria saber mais sobre o impacto que essa exposição teria na saúde do filho. Emma explicava que pequenos momentos de contato com o ar fresco poderiam fortalecer a resistência de Lucas, trazendo-lhe uma sensação de liberdade e confiança. Ela argumentava que, sob sua supervisão, a atividade não apresentaria riscos à condição dele. O senhor deseja proteger Lucas e isso é compreensível, ela dizia em tom calmo. Mas permitir a ele essa conexão com o mundo pode ser uma forma de protegê-lo de outra maneira. David ouvia, ponderando sobre as palavras de Emma, e ela percebia a hesitação natural em suas expressões. Mesmo assim, David indicava com um aceno que aprovaria a proposta, ainda que cauteloso. Emma preparava Lucas para o passeio com entusiasmo controlado, explicando ao menino que ele teria a chance de explorar o jardim, desde que seguisse algumas orientações de respiração. Lucas ouvia com atenção, empolgado com a possibilidade de sair além das paredes da mansão. Com o casaco fechado e o cachecol enrolado ao redor do pescoço, ele segurava a mão de Emma, enquanto os dois caminhavam em direção ao jardim. Ao cruzarem as portas de vidro que davam acesso ao espaço externo, Lucas respirava fundo, absorvendo o ar fresco. O brilho nos olhos do menino contrastava com o céu nublado acima, e ele observava cada detalhe ao redor, desde as folhas secas no chão até o leve movimento das árvores ao vento. Emma guiava o passeio com tranquilidade, instruindo-o a inspirar devagar e a observar o ambiente com calma. Lucas começava a caminhar com confiança, apontando para pequenos pássaros que voavam próximos e folhas coloridas que caíam ao seu redor. Sabe o que isso me lembra, Emma? O fundo do mar, cheio de cores e movimentos, dizia, com um sorriso de satisfação. Emma concordava, reforçando a imagem e o incentivava a imaginar que exploravam juntos um recife de corais, em um oceano de folhas e galhos. Durante o passeio, Emma fazia pausas para garantir que Lucas mantivesse o controle da respiração e se mantivesse aquecido. Ela transformava cada atividade em um momento de aprendizado, explicando sobre as diferentes plantas ao redor e ensinando o menino a perceber as mudanças no ar. David os observava de longe, assistindo ao filho explorar o ambiente com uma curiosidade inocente e um entusiasmo que ele raramente via. Após alguns minutos, Emma sugeria que eles retornassem ao interior da casa. Lucas concordava, embora relutante, claramente encantado com a experiência. Ao cruzar a porta, ele olhava para o jardim uma última vez, como se gravasse mentalmente cada detalhe. Emma o levava até o sofá, onde Lucas se acomodava, relaxado e com um brilho de satisfação no olhar. Quer um recomeço inspirador? Baixe seu e-book gratuito agora e descubra como histórias como a de David e Emma podem transformar sua visão do amor.
Mais tarde, David se aproximava de Emma e agradecia pela dedicação em proporcionar a Lucas uma experiência única. Ele admitia que, mesmo com as preocupações, observar o filho tão animado havia sido reconfortante. Lucas merece explorar o mundo, ainda que aos poucos, ele dizia com um leve sorriso. Emma concordava, sentindo-se grata pela confiança que ele depositava nela, e prometia seguir cuidadosamente cada passo para que Lucas aproveitasse ao máximo suas descobertas. Naquela noite, David refletia sobre a importância de permitir a Lucas pequenas aventuras, percebendo que Emma trazia não apenas segurança, mas também um novo olhar sobre a vida e o futuro. A sensação de controle dava lugar a uma abertura para o inesperado, algo que ele começava a valorizar e, de certa forma, a admirar. Emma caminhava até o quarto de Lucas para reorganizar alguns itens e se deparava com um porta-retratos esquecido sobre a estante. A foto exibia uma mulher sorridente, de olhar brilhante e cabelos leves ao vento. Emma deduzia que se tratava de Sarah, mãe de Lucas e esposa de David. Ela observava a imagem, sentindo a presença silenciosa de uma história marcada pela ausência, e recolocava o porta-retratos no lugar com respeito. Enquanto observava a foto, Emma refletia sobre o impacto que Sarah deixara na vida de David e Lucas. Ela sentia o peso de cada lembrança não falada, cada história nunca contada, e entendia que essa ausência moldava os espaços vazios que tentavam preencher na mansão. Ao voltar-se para Lucas, ela encontrava o menino segurando um pequeno brinquedo, quieto, como se esperasse por uma resposta que nunca vinha. Sua mãe parecia muito gentil, comentava Emma, de forma suave. Lucas a observava com curiosidade, seus olhos revelando um misto de saudade e incerteza. Papai não fala muito sobre ela, ele dizia em voz baixa com um tom que misturava inocência e tristeza. Emma percebia o desejo de Lucas de conhecer mais sobre a mãe e de entender o papel dela na vida deles. Ela decidia que, a partir daquele momento, tentaria, com a permissão de David, criar um ambiente onde as memórias de Sarah pudessem ser parte natural da rotina de Lucas. Mais tarde, Emma decidia abordar o assunto com David. Durante uma conversa discreta, ela mencionava o impacto positivo que a presença das lembranças de Sarah poderia ter em Lucas. Acredito que ele queira sentir-se mais próximo dela, de alguma forma, comentava, com um tom respeitoso, sabendo que aquela era uma questão sensível. David ouvia em silêncio, e Emma notava o olhar distante dele ao se lembrar da esposa. Ele refletia por um momento, hesitante, antes de concordar. Sarah significava o mundo para nós. Mas sempre achei que evitar o assunto o protegeria da dor. Explicava como se confessasse algo difícil. Emma ponderava sobre as palavras dele e sugeria que, talvez, relembrar os momentos bons pudesse fortalecer Lucas. David considerava a proposta com cautela, mas pela primeira vez mostrava-se disposto a abrir espaço para as memórias que antes preferia guardar. Nos dias seguintes, Emma discretamente integrava pequenas lembranças de Sarah na rotina de Lucas. Ela mencionava as histórias que ouvia de David e descrevia o amor dela pelo mar e pela natureza. Lucas ouvia com atenção, absorvendo cada detalhe sobre a mãe. Com o tempo, ele começava a fazer perguntas sobre ela, como se tentasse construir uma imagem mais completa da mulher que lhe dera vida. Emma aproveitava essas conversas para aproximar pai e filho. Ela incentivava David a compartilhar memórias, sugerindo que ele contasse a Lucas sobre as viagens e aventuras que vivera com Sarah. Aos poucos, David se abria, permitindo que o menino conhecesse um lado de sua história familiar até então intocado. Lucas o ouvia fascinado, e David percebia que cada memória trazia um conforto inesperado. Naquela noite, após colocar Lucas para dormir, Emma saía do quarto em silêncio, cruzando o corredor que levava até o escritório de David. Ele a aguardava, imerso em pensamentos. Emma agradecia pela confiança, e David reconhecia que reviver as lembranças de Sarah trouxera algo especial, algo que ele mesmo não esperava redescobrir. Você trouxe uma nova perspectiva para a nossa casa, ele comentava, com uma sinceridade rara. Ao final da conversa, Emma se retirava,
e David continuava a refletir sobre a importância das memórias. Pela primeira vez, ele encarava o porta-retratos de Sarah com um sentimento de paz, sentindo que, ao invés de fugir do passado, poderia usá-lo como uma forma de construir um futuro mais pleno para Lucas. David permanecia sozinho no escritório, imerso nas memórias que emergiam em sua mente após a conversa com Emma. Ele sempre guardara para si o peso de sua perda, evitando falar sobre Sarah na tentativa de proteger Lucas e a si mesmo. Mas agora, com a presença de Emma, sentia-se diante de uma nova perspectiva, uma chance de transformar o luto em algo que trouxesse união, em vez de silêncio. Ao amanhecer, David decidia que precisaria abrir-se com Emma sobre a dor que carregava e sobre a culpa que sentia desde a partida de Sarah. Durante uma breve pausa na rotina de cuidados, ele chamava Emma até a biblioteca, onde o ambiente carregado de livros e lembranças criava uma atmosfera propícia para uma conversa sincera. Sentados frente a frente, ele olhava para ela, escolhendo cuidadosamente as palavras que descreveriam sentimentos que, até então, ele mantinha guardados. Perder Sarah destruiu algo dentro de mim. Ele começava com um olhar fixo nas prateleiras. Eu sempre achei que poderia protegê-la, mas naquele dia, uma decisão profissional me afastou dela. Eu não estava ao lado dela, e nunca me perdoei por isso. Emma ouvia com atenção, absorvendo cada palavra e percebendo o peso emocional que ele carregava. Ela compreendia a profundidade daquela dor, mas via ali uma possibilidade de redenção para ele e para Lucas. Emma então sugeria que o amor que ele sentia por Sarah não precisava ser expresso através do silêncio. Compartilhar memórias sobre ela com Lucas pode ser uma maneira de manter viva a presença dela, ao invés de apagá-la, comentava. Ele precisa saber que a mãe era uma parte essencial de quem vocês são. As palavras dela pareciam ecoar nas paredes do escritório, e David assentia lentamente, compreendendo o sentido do que Emma dizia. Ao longo dos dias seguintes, David se permitia pequenos passos nessa nova direção. Durante conversas com Lucas, ele mencionava Sarah de forma sutil, descrevendo o quanto ela adorava aventuras e como, juntos, eles exploravam o mundo antes do nascimento do menino. Lucas ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe e sentindo-se mais próximo da mãe. Emma acompanhava esses momentos de longe, satisfeita ao ver a conexão entre pai e filho se fortalecendo. Durante uma noite silenciosa, Lucas se aproximava de David e fazia uma pergunta que o surpreendia. Como era minha mãe de verdade? David respirava fundo, segurando a mão do filho, e com uma sinceridade inédita, respondia. Ela tinha uma luz própria, um amor pela vida que transformava cada momento. Tudo o que faço para cuidar de você vem do amor que ela nos deu. Lucas sorria, sentindo-se preenchido pela imagem que construía a partir das palavras do pai. Naquela mesma noite, após Lucas adormecer, Emma cruzava o corredor e encontrava David no escritório, observando uma fotografia de Sarah. Ele notava sua presença e, sem hesitar, agradecia pelo incentivo e pela nova perspectiva. Você me ensinou que lembrar dela pode trazer paz e não apenas dor, ele dizia, com uma serenidade incomum. Emma sorria, sentindo que aos poucos o ambiente da mansão se transformava em um espaço de cura. Ao se despedirem, David olhava para Emma com gratidão, reconhecendo que a presença dela fizera mais por ele e Lucas do que ele jamais imaginara. Com cada passo, ele sentia-se menos sufocado pelo peso das lembranças e mais capaz de transformar a própria dor em amor e cuidado. A rotina na mansão começava a tomar um novo ritmo com Emma, integrando atividades lúdicas e criativas para Lucas. Ela estruturava cada parte do dia de forma leve, usando brinquedos e livros para ensinar e distrair o menino durante os exercícios médicos. Ao invés de seguir uma abordagem estritamente clínica, Emma transformava o tratamento em uma sequência de pequenos desafios e aventuras que incentivavam Lucas a participar com entusiasmo. Lucas logo exibia um brilho no olhar a cada atividade, e sua risada se tornava um som frequente nos corredores da mansão. Emma, paciente e atenciosa,
Ajustava os exercícios conforme o humor e a disposição dele, usando cada oportunidade para fortalecer o vínculo entre eles. A casa, antes silenciosa, agora ecoava com a energia de Lucas, que parecia mais vivo e animado do que nunca. David observava essas mudanças com surpresa e satisfação, notando que o filho demonstrava sinais de melhora em seu estado emocional. Ele percebia que Lucas exibia um sorriso frequente, algo que não acontecia desde a morte de Sarah. Sentia-se grato por ver o filho encontrar alegria nas pequenas atividades diárias, algo que ele mesmo não conseguia oferecer antes da chegada de Emma. Em uma manhã fria, enquanto Lucas fazia um dos exercícios respiratórios com Emma, David se aproximava, oferecendo companhia e apoio. Emma o incluía na atividade, pedindo a ele que fizesse a mesma respiração para ajudar o filho a se sentir motivado. David, mesmo sem prática, participava com dedicação, e Lucas o observava com admiração, feliz por vê-lo envolvido em seu tratamento. Após o exercício, Lucas comentava animado sobre o progresso que percebia, elogiando a habilidade da babá em transformar cada respiração em uma espécie de jogo. Emma me ensina como se eu fosse um explorador de verdade, ele dizia, com um sorriso largo. David, tocado pelas palavras do filho, percebia o valor que a presença dela trazia para a rotina de ambos, trazendo uma sensação de segurança e acolhimento que ele não sentia há tempos. Ao longo da semana, Emma introduzia novas atividades, incluindo jogos de memória e desafios que envolviam histórias sobre animais marinhos, sempre relacionados ao interesse de Lucas pelo oceano. Ela trazia figuras e fotos que estimulavam a curiosidade do menino, e ele se encantava ao descobrir detalhes sobre criaturas exóticas e recifes coloridos. Para cada nova descoberta, Lucas corria até David, compartilhando com entusiasmo cada fato que aprendia com Emma. Ainda não pegou seu presente? Aproveite o segredo de histórias de romances maduros gratuitamente antes que acabe. David, ao ver a felicidade de Lucas, sentia que algo em sua própria rotina começava a mudar. Ele passava mais tempo na mansão, priorizando momentos ao lado do filho e buscando participar ativamente das novas atividades. Emma percebia o empenho dele e o incentivava, sugerindo pequenas formas de ele interagir mais com Lucas, sem se preocupar tanto com o controle e a supervisão. Em uma tarde tranquila, Emma organizava uma pequena oficina de arte com Lucas, onde ele criava uma réplica de um aquário usando materiais coloridos. David se unia a eles, ajudando o filho a desenhar figuras de peixes e colar recortes no papel. O resultado final se tornava uma obra coletiva, com cada um dos três contribuindo para a criação de um aquário que Lucas decidia pendurar em seu quarto, como um símbolo das aventuras imaginárias que vivia com o pai e a babá. Aquela noite trazia uma sensação de paz para David, que refletia sobre as mudanças visíveis em sua vida e na de Lucas. Ele reconhecia o papel que Emma assumia com naturalidade, tornando-se não apenas uma cuidadora, mas também uma parte fundamental na construção de um ambiente amoroso e seguro. Pela primeira vez, David aceitava a ideia de que talvez ele pudesse deixar para trás parte do peso que carregava, confiando no processo de cura que surgia a cada nova atividade e sorriso compartilhado. Enquanto organizava alguns documentos no escritório de David, Emma acidentalmente derrubava uma pasta de arquivos antigos que deslizava pela mesa. Papéis se espalhavam pelo chão, e ela rapidamente se abaixava para recolhê-los. No meio dos documentos, algo inesperado chamava sua atenção. Um relatório policial relacionado ao acidente que resultara na morte de Sarah. Ela lia as primeiras linhas, intrigada com uma frase que mencionava suspeitas de sabotagem no sistema de freios. Antes que pudesse processar completamente a informação, David entrava no escritório, observando-a com uma expressão séria. "O que está fazendo?" ele questionava, num tom que misturava surpresa e irritação. Emma, assustada com a reação dele, tentava explicar o acidente, mas David não dava chance para explicações e ordenava que ela saísse do escritório imediatamente. Emma respirava fundo, mantendo a calma,
mas permanecia firme em seu lugar. David, eu sei que isso é uma questão dolorosa, mas fugir dela não ajuda. Eu tropecei nessa informação por acaso, mas talvez enfrentar isso possa trazer um alívio que o senhor ainda não considerou. David a interrompia, afirmando que ela cruzara um limite e que não conhecia nada sobre o que ele passara. Ao invés de se afastar, Emma mantinha o olhar firme, ciente da fragilidade do momento, mas determinada a ajudar. Eu entendo que seja difícil falar sobre isso, mas também sei que Lucas sente a ausência de respostas sobre o que aconteceu. Ele se sente parte dessa história, e acredito que encarar esses fatos o ajudaria a entender o que realmente aconteceu, argumentava com um tom calmo e respeitoso. David respirava fundo, sentindo a intensidade da situação. Pela primeira vez, ele permitia-se considerar a possibilidade de que guardar essa dor em segredo apenas aumentava o vazio que sentia e o afastava do próprio filho. Lucas quer saber mais sobre a mãe, mas não acho que ele esteja preparado para essas verdades, ele dizia, em um tom que misturava dúvida e frustração. Emma o observava com empatia, reconhecendo o peso que ele carregava. Mais tarde, após o confronto, Emma se dirigia ao quarto de Lucas onde ele a esperava, ansioso para ouvir uma de suas histórias. Ela se sentava ao lado dele, respirando fundo antes de começar. Lucas, sabia que sua mãe tinha um espírito aventureiro e corajoso? Ele sorria, afirmando que o pai havia contado histórias de viagens e passeios que ela adorava. Emma continuava suavemente, trazendo uma história sobre a força de Sarah, mas deixando as questões mais dolorosas de lado. David, que acompanhava a conversa do corredor, ouvia cada palavra, absorvendo o impacto positivo da atitude de Emma. Ele se sentia tocado pela forma como ela cuidava de Lucas, protegendo-o sem evitar completamente a verdade. Ao final da história, Lucas perguntava sobre o dia do acidente, e Emma, com delicadeza, sugeria que conversasse com o pai sobre o que desejava saber. David ouvia a sugestão e sentia o peso do silêncio que ele próprio construíra. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, David encontrava Emma na sala de estar, onde a luz suave das luminárias criava uma atmosfera tranquila. Ele se sentava ao lado dela, agradecendo pela paciência e pela coragem de tocar em um assunto tão sensível. Nunca pensei que alguém seria capaz de enfrentar isso comigo, ele confessava, com uma vulnerabilidade incomum. Emma o olhava, com um leve sorriso de compreensão. Ao se despedirem, David refletia sobre o impacto que Emma trazia para sua vida e para a de Lucas. Pela primeira vez, ele considerava abrir espaço para a verdade sobre Sarah e a influência disso na cura que tanto buscavam como família. Emma, ao sair da sala, sorria suavemente, sentindo que cada passo os aproximava mais de uma nova compreensão. Emma mantinha a calma ao lidar com a tensão crescente entre ela e David. Sabia que o limite entre profissionalismo e envolvimento emocional tornava-se cada vez mais tênue. Quando tentava se distanciar, lembrava-se da promessa que fizera a Lucas, ajudá-lo a lidar com a ausência da mãe e, ao mesmo tempo, incentivá-lo a confiar em David. Ela acreditava que o confronto com David sobre o acidente ajudaria ambos, mas percebia que ele ainda resistia em aceitar essa possibilidade. No final de uma tarde silenciosa, David se aproximava de Emma e pedia para conversarem. Eles seguiam até a biblioteca, onde o clima carregado refletia a intensidade do momento. Ele a encarava com uma expressão firme, mas em seu olhar havia um pedido de compreensão. Eu não costumo permitir que ninguém questione minha maneira de agir, mas preciso entender por que você insiste em ir além do que se espera de uma babá, dizia ele, quase como uma confissão. Emma permanecia tranquila, ouvindo atentamente antes de responder. David, eu não vejo Lucas apenas como parte do meu trabalho. Ele é uma criança incrível que precisa de um espaço onde possa crescer e enfrentar seus próprios medos. Acredito que, se o Senhor se permitir abrir mais sobre o passado, estará dando a ele uma chance de superar isso também, explicava ela, de forma sincera. David a observava, sentindo o peso das palavras dela. Sarah significava o mundo para mim,
ele afirmava, tentando manter o controle da voz. Perdê-la trouxe um vazio que eu nunca soube como preencher. E talvez eu tenha me escondido atrás da ideia de que ignorar a dor ajudaria a superá-la. Emma compreendia cada palavra, e ao perceber a vulnerabilidade de David, encontrava ali uma oportunidade de demonstrar seu apoio. Não acredito que esquecer ou ocultar ajude a superar a dor, dizia ela. Ao contrário, reconhecer o que aconteceu é o que cria espaço para novas memórias. Lucas precisa saber que, apesar de toda a dor, há amor e união em cada lembrança. David absorvia as palavras com um misto de surpresa e gratidão, como se enxergasse pela primeira vez uma solução para os conflitos internos que tanto o atormentavam. O diálogo seguia profundo e, pela primeira vez, David permitia que as barreiras ao redor de seu coração se dissolvessem levemente. Emma, você trouxe algo à nossa vida que eu nunca esperei encontrar novamente. Ele confessava, em um tom quase sussurrado. Você nos mostrou que há mais do que dor no passado, e eu acredito que posso finalmente começar a aceitar isso. Naquela noite, enquanto Lucas adormecia, David se aproximava do quarto e o observava em silêncio. Ele refletia sobre as palavras de Emma e sentia o impacto transformador da presença dela em suas vidas. Pela primeira vez, ele considerava a possibilidade de que sua proteção exagerada dificultava o crescimento do filho e limitava sua própria capacidade de viver plenamente. Ao retornar ao escritório, David decidia que, a partir daquele momento, começaria a reconstruir as pontes entre seu passado e seu presente, criando um ambiente onde Lucas pudesse se sentir seguro para explorar suas emoções. Emma o inspirara a ver que o caminho para a cura estava no compartilhamento de experiências e na aceitação das próprias limitações. Emma, por sua vez, terminava de organizar as atividades do dia, mas sua mente permanecia focada em cada palavra trocada com David. Ela compreendia que esse momento era um marco importante na jornada de ambos. E ao sair da biblioteca, ela sentia uma sensação de alívio, ciente de que plantara a semente de uma nova etapa para David e Lucas. Ela caminhava pelo corredor da mansão, sentindo que a atmosfera ao seu redor refletia a mudança que nascia entre aquelas paredes. Uma noite tempestuosa caía sobre a cidade, trazendo ventos intensos e o som de trovões que ecoavam pelos corredores da mansão. No quarto, Lucas apresentava sinais de desconforto respiratório. A mudança brusca de clima provocava uma reação que o deixava agitado e com dificuldades para respirar. Emma, ao perceber o agravamento da crise, agia de imediato buscando o equipamento de nebulização e mantendo a calma para evitar que Lucas entrasse em pânico. David, ao ouvir a tosse intensa do filho, corria para o quarto. Encontrava Emma junto ao menino, orientando-o a respirar com calma, enquanto monitorava cada respiração. Ele percebia a seriedade da situação e, sem hesitar, se juntava a ela. Emma então sugeria que David se sentasse na cama e apoiasse Lucas em seu peito, para que o menino sentisse a respiração dele e tentasse acompanhá-la. Embora relutante, David seguia a orientação dela, posicionando Lucas de forma que o contato entre eles se tornasse um ponto de apoio. Lucas, ofegante, recostava-se no pai, buscando acalmar-se enquanto sentia a respiração firme de David. Emma orientava-os, guiando ambos com instruções suaves e precisas. Inspire lentamente, como se estivesse subindo a superfície depois de um mergulho. Ela sussurrava, transformando a respiração em uma imagem reconfortante. Aos poucos, Lucas encontrava um ritmo mais calmo, absorvendo a presença protetora do pai e a tranquilidade transmitida por Emma. Recomeços são possíveis em qualquer fase. Baixe agora o segredo de histórias de romances maduros e permita-se inspirar. A cada respiração profunda, o menino se estabilizava e o ambiente carregado de tensão começava a ceder ao controle que Emma conseguia estabelecer. David sentia a ansiedade dissolver-se conforme Lucas recuperava o ritmo e relaxava. O menino segurava a mão do pai, mantendo os olhos fechados enquanto a tempestade rugia do lado de fora, sem afetar a segurança criada ao seu redor. Quando Lucas finalmente adormecia,
David se afastava com cuidado, cobria-o com a manta e observava o filho em silêncio. Ele sentia a emoção contida em seu peito, misturada à gratidão pela presença de Emma. O momento havia exigido uma confiança mútua que, até então, ele evitava estabelecer. Emma se aproximava em silêncio, respeitando o sentimento que pairava entre eles. Ao saírem do quarto, David a acompanhava até o corredor, onde a luz suave criava sombras tranquilas. Ele parava e, com um olhar sincero, agradecia pelo apoio e pela calma que ela oferecera. Emma, não sei o que teríamos feito sem sua ajuda. Ele admitia, ainda tocado pelo que acontecera. Ela o olhava com um sorriso gentil, reconhecendo o vínculo que crescia entre eles e a transformação que se desenrolava. Naquela noite, David permanecia no corredor, sentado próximo ao quarto de Lucas, atento a qualquer sinal do filho. A tempestade lá fora começava a se dissipar, mas a mudança dentro dele continuava. Ele sabia que o cuidado de Emma ia além de um dever profissional, e começava a entender que sua presença ajudava não apenas Lucas, mas também a ele próprio. Emma, ao recolher-se, refletia sobre o laço de confiança que criava entre David e Lucas, e sentia-se preenchida pela certeza de que, de alguma forma, ajudava aquela família a se reerguer. Ela entendia o papel que desempenhava e a importância de sua dedicação. Aquela noite na mansão deixava de ser apenas uma ocasião de tempestade para se tornar um marco de transformação, onde cada respiro e gesto contribuía para o renascimento de uma nova família. Após a intensa crise de Lucas, David reconhecia o impacto profundo de Emma em suas vidas. A presença dela oferecia segurança e renovava o vínculo entre ele e o filho. Sentindo-se mais confiante em expressar seus sentimentos, David a convidava para uma conversa no jardim ao entardecer. Ali, longe das câmeras e das obrigações cotidianas, ele revelava o quanto a presença dela despertava nele algo que não sentia desde a perda de Sarah: esperança. Emma ouvia com atenção, tocada pela sinceridade dele. Durante o diálogo, ela também confessava a ele a própria jornada de superação e o impacto de Lucas em sua vida, destacando que o menino a ensinava a redescobrir o amor por meio de pequenos gestos e sorrisos. David reconhecia então que talvez os caminhos deles tivessem se cruzado para proporcionar a ambos uma nova chance de felicidade. Ele admitia que, aos poucos, abria mão do controle excessivo e da constante vigilância. David refletia sobre o peso da rotina sem Emma e Lucas, e percebia que a presença deles na mansão preenchia lacunas que nem sabia que existiam. Decidia que não desejava continuar vivendo sob o peso da dor e da solidão, e que com Emma ao seu lado, poderia construir algo novo. Ao final da conversa, David fazia uma proposta inesperada: que Emma considerasse permanecer na mansão não apenas como cuidadora, mas como alguém fundamental para a família. Em um gesto simbólico, ele a levava até o quarto de Lucas, onde uma foto de Sarah permanecia sobre a prateleira. Ela também gostaria que você ficasse, ele dizia com um tom suave. Emma, emocionada, assentia, sentindo que finalmente encontrava seu lugar. O capítulo termina com ambos observando Lucas enquanto ele dormia, cientes de que cada passo daquela jornada os conduzia para um futuro compartilhado. David aceitava o papel de seguir em frente, e Emma, preenchida por uma sensação de pertencimento, sentia que naqueles pequenos momentos de reconciliação, eles finalmente se tornavam uma família em busca de uma nova história. No dia seguinte, Lucas, já acostumado à presença de Emma, se mostrava mais feliz e confiante. A dinâmica entre ele, o pai e Emma revelava a transformação em suas vidas. David, desejando marcar essa nova fase, decidia fazer algo especial. Ele planejava uma tarde de piquenique em um parque próximo, um gesto simples, mas significativo, sendo a primeira saída deles juntos desde a perda de Sarah. Emma, tocada pela ideia, ajudava a preparar o evento enquanto Lucas exibia uma empolgação contagiante. Durante o piquenique, David surpreendia Emma
ao iniciar uma conversa sobre o futuro. Ele lhe dizia que sua presença proporcionava não apenas cuidado, mas o sentimento de lar para ele e Lucas. Com uma sinceridade raramente expressa, ele revelava que, pela primeira vez, considerava a ideia de construir uma nova vida ao lado dela. A tarde avançava com eles conversando e rindo juntos enquanto Lucas explorava o parque, voltando sempre para mostrar suas descobertas. David, então, tomava coragem e sugeria que Emma fizesse parte da família oficialmente. Ele trazia um anel simples de safira, a pedra que Sarah tanto amava e que simbolizava o oceano que sempre unia ele e Lucas. Emocionada, Emma aceitava, compreendendo a profundidade daquele gesto e a importância de Sarah como uma memória que os guiava adiante, mas agora de uma forma mais leve e amorosa. Quando o sol começava a se pôr, eles retornavam para a mansão. E Lucas, percebendo a mudança nos olhares de David e Emma, sorria com um entendimento silencioso, sabendo que ela agora era parte de sua família. David observava o filho e Emma, sentindo uma paz que não experimentava havia muito tempo e a certeza de que aquele futuro traria não apenas felicidade, mas também um caminho de cura para todos. Juntos, David, Emma e Lucas encontravam força no vínculo recém-criado, prontos para seguir adiante com um novo propósito e uma nova história. O passado permanecia com eles, mas agora era parte de um lar em que amor e continuidade encontravam espaço para crescer.